Opa! Ver sempre o lado positivo das pessoas, coisas e fatos e nunca vai pra lá. Essa é a Luna. E nunca seus lados negativos. Bora. Fala, povo das águas! Sabe que é estranho gravar aqui, né? Não estou acostumado lá o som, o barulho da grande praia, a iluminação do ambiente, o ruído da loja, da rua, enfim. Mas vamos lá. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, obrigado papai, obrigado mamãe, aos meus seguidores, à minha família, à minha esposa, a vocês. Ai, galera, não é à toa que a gente tem muita gente de nome que de repente se afasta um pouco desse mundo da mídia, da internet, né? Dessa comunicação rápida demais, dessa troca de informação que sufoca, que deixa a gente muitas vezes sem condições adequadas para a gente debater, discutir, mostrar, expor, ouvir, responder, enfim. Nós estamos aqui, eu gostaria de começar esse vídeo de hoje, porque eu vou falar sobre uma série de coisas relacionadas a manutenção de aquários, né? A montagem e principalmente manutenção de aquários, onde aconteceu um ocorrido que já gerou o vídeo anterior, na verdade o penúltimo vídeo antes desse, foi a causa inicial, que Alberto Revoltado, vocês devem ter visto o vídeo, quando eu falei dá sim para manter qualquer tipo de aquário, qualquer tipo de coral no sistema Alberto Bacelar. E eu tô com a minha gatinha aqui me atacando de vez em quando, tá? Então, por favor, ela quase não gosta de brincar comigo. E aí, esse vídeo gerou um comentário, do qual foi o título, foi a razão pela qual eu, no vídeo antes, né, da semana passada, eu li, falei a respeito desse comentário, de forma rápida, li e trouxe ele aqui para vocês. Acontece que acabou gerando um outro comentário, né, desse nosso seguidor. E assim, é ruim porque o YouTube, deixa eu ler, e aí a partir disso a gente consegue conversar melhor, né, sobre as coisas que eu quero colocar aqui. Eu acabei falando com outros aquaristas também, enfim, vamos lá. O nosso amigo Pedro, ele falou assim para mim, ele mandou esse texto, tá? Veja bem, antes de mais nada, então, quero lhe fazer uma proposta. Isso é o nosso amigo Pedro falando. Eu me encarrego de te mandar 3 espécies de corais que, no meu ponto de vista, não viveria em um sistema sem controle de teste. Filmarei antes e te mando os vídeos e fotos antes mesmo do envio para que ambos concordem na saúde dos animais. E se morrerem em menos de 6 meses, você me paga o valor das mudas. Se devolver, você ganhou 3 presentes, uma espécie de consignado, que só pagará se não conseguir-los manter vivos. Gosto de falar por aqui... aí ele fez um adendo porque eu falei, me chama no WhatsApp para a gente conversar. A minha ideia era mandar para ele fotos de clientes, de amigos nossos, de seguidores que utilizam nossa metodologia e que tem todas as espécies desses corais que ele menciona e tudo mais. Eu vou passar aqui para vocês alguns vídeos que eu fiz do meu aquário aqui de casa, para que vocês vejam essa questão do julgamento, né, em função de uma filmagem. Você está vendo uma filmagem de um aquário, de um coral, e fala, isso aí não tem cor, isso é fácil de fazer, esses corais são fáceis de ter, né, meus frogs da vida aqui, tem bastante amamenses, tem outros aqui, enfim, vamos lá. Aí eu pedi para ele, você não poderia me procurar no WhatsApp? Ele falou, não. Gosto de falar por aqui pela transparência com os seguidores.
ele optou em falar pelo YouTube. Assim todos podem ficar por dentro, podendo assim tirar as dúvidas das demais pessoas que também possam ter dúvidas. Ok. Aí eu respondi para ele, tá? Eu agradeço pela proposta, mas não aceito o, pus entre aspas, desafio. Eu já tenho centenas de clientes e seguidores, e quando eu falo centenas, não é uma figura de linguagem, uma metáfora, tá? Pois pode ser que sejam milhares, e de fato é possível isso, que me relatam com fotos, vídeos e mensagens de agradecimento pelos resultados. Eu tenho mudas de corais a preço de custo, provavelmente abaixo dos valores imaginados que ele me enviaria. Em um coral, aliás, aí eu continuo, ponto. E um coral, principalmente esses mais delicados, não morrem apenas por um fator específico. Quando eu digo fator específico, eu digo porque foi montado ou mantido porque eu deixei de fazer o teste de cálcio, de magnésio, de fosfato, de nitrato. Quer dizer, eu não fiz o teste e o coral vai morrer porque eu deixei de fazer o teste. Eu acho que não é essa a questão. A questão é fazer um teste para saber se as coisas estão indo bem, ok? Se os parâmetros estão bem. Só para exemplificar, prossegui eu, fui obrigado a trocar a boia da minha caixa repositora do aquário de casa, que acabei de postar uma foto dele no Instagram, por um problema de fabricação. A minha caixa de reposição, a boia, desde que eu montei esse aquário, tinha dia que ela descia, tinha dia que não. Um belo dia eu percebi que ela baixou e não subiu. Eu já devia, eu vou falar com o Alberto sobre isso é responsabilidade dele. Eu já falei, eu deveria ter falado com o Alberto, Alberto, troca essa boia, você me vendeu aqui, tá com problema, blá. Não fiz isso, o que aconteceu? Enchi, botei água de cálcio aqui, por sorte minha caixa ela comporta acho que 18, 19, 20 litros. Esse aquário evapora 2,5 litros, é a média, né? Um aquário de 250 litros, 10% mais ou menos da água diariamente. E eu fui dormir, no outro dia eu acordei, a água toda da caixa repositora com hidróxido de cálcio, um pH próximo de 12, talvez mais, caiu toda dentro do aquário. Falei, putz, ferrou, vai matar meus corais. Porque mata. Uma mudança brusca de pH nesses acróporas, nesses SPS que eu tenho aqui, leva tudo pro chinelo. E o que foi que eu fiz imediatamente? Eu já amanheci, eu tinha 25 litros de água lá embaixo num galão, água natural. Fiz a TPA, joguei fora 25 litros, já joguei água nova e pus um pouco mais, fui diminuindo, fui baixando a densidade com água de RODI e deixei ele funcionando aí por uns dias. Tirei a caixa repositora, troquei a boia, coloquei de novo e felizmente, graças a Deus, não aconteceu nenhum caso mais grave. Tá? E foi isso que aconteceu. Isso, por si só, dependendo da espécie, é um aquário novo. É um aquário novo. Eu não tenho como estar aqui, nesse momento, colocando coisas diversas aqui. E por que não, então, aceitar o desafio e colocar na Grande Praia que aceita tudo? Não é assim. A Grande Praia já está com uma colonização. Eu não tenho um aquário específico onde eu possa iniciar com mudas de espécies que eu não sei de que mar veio, de que aquário veio, e que pode ser que não vingue simplesmente não pela qualidade da água, mas simplesmente porque ela foi atacada quimicamente, a tal da guerra química, por os corais que eu tenho. Eu estou com um problema sério na Grande Praia, que é o crescimento descontrolado da minha chalice, daquela Montípora chalice que está lá. Gente, aquilo lá de noite, eu já cheguei a ver aquilo lá, e lá lança tubos, fios, né? Que são os pseudos, assim, para poder clarar. Mas vamos lá. Com isso foram 10 litros de água de hidrogel que caíram de uma só vez. Por muita sorte, até agora não perdi nenhum dos meus SPS, pois como se trata de um aquário novo, optei em não colocar algumas espécies mais delicadas. Eu sempre, em negrito, caps look, espero que pelo menos 10 meses para isso, pois é o prazo para um aquário atingir seu estado natural de maturação. Ou seja, essa fatalidade por si só já poderia ter sido causa, eu repeti aqui, escrevi errado, não teve revisão ortográfica, mas enfim, já poderia ter sido fatal, pois não existe nenhuma garantia de um ser vivo se mantenha vivo. Né? Não existe garantia que um ser vivo se mantenha vivo. Aí eu exemplifiquei, é como levar seu filho num pediatra, pedir que ele dê garantia que ele será saudável, já que o pediatra tratou, né? E nunca ficará doente e ele não vai morrer, etc, etc. Não é bem assim com organismos vivos. Eu pedi para entrar em contato com você pelo WhatsApp, apenas para esclarecer eventuais dúvidas específicas, já que isso
não é função do YouTube. Não é função do YouTube esse tipo de comentário, esse tipo de diálogo. Não é. O YouTube é uma videoplataforma. Pelo contrário, eu até sou questionado, eu estou mencionando aqui amigos, parentes, familiares, por muitos que acham que eu não deveria responder nada por aqui. E é isso que a maioria faz. São raros os youtubers que perdem tempo respondendo seguidor dentro aqui. E eu não deixo de responder a nenhum. Uma vez que a finalidade dos comentários é comentar e não debater. YouTube não é plataforma de debate. Mas eu encontrei um meio termo, respondendo sempre de forma rápida, sempre que possível, né? A partir do momento que é preciso esticar respostas, como agora, torna-se inviável para mim em função das minhas diversas ocupações, como dentista, como... Mas agradeço muito pela oportunidade e principalmente pela atenção. Eu estou profissionalmente realizado pela contribuição de trazer um aquário marinho às inúmeras casas de brasileiros que me relatam que só tem seu aquário graças aos meus ensinamentos. E isso, por si só, ao menos para mim, Alberto José de Freitas Bacelar, já é o melhor teste. É um trocadilho. Grande abraço. Por conta disso, nesse último vídeo que eu lancei, um seguidor que sempre faz textos que eu adoro ler os textos dele, ele é de São Paulo, Ricardo Lou. Muito obrigado, Ricardo. Você sempre teve uma visão legal. Entendo que o que eu vou ler está escrito para todo mundo ver, tá? Não sou eu que escrevi, é o Ricardo Lou, ele autorizou também, eu tenho autorização dele para isso. Aí ele mencionou aqui, olha só o que o Ricardo escreveu. Ele tem um pavio meio curto. Ricardo, vamos lá. A falta de estudo aliada ao modismo leva o ser humano a ostentar diploma de burrice. O Ricardo. O sistema Jauber, digamos, o original, está até hoje no aquário de Mônaco, tal como foi criado pelo professor Jean Jaubert. O aquarista de hoje é 100% dependente de insucesso, visto que não tem conhecimento. Não procura e toda hora fica adicionando porcarias que dizem fazer milagres. Não raro são as perdas de vida, de dinheiro, que culminam com o não milagre do abandono do hobby. Isso eu sou prova viva de que isso acontece muito, muito. Quanto a um aquário ser pesado e não poder ser movimentado, isso ele falou por causa das questões do sistema Jauber, que a gente tinha feito levantamento, ficando dessa forma atrelado o seu peso ao móvel, penso que essa pessoa fosse engenheiro, nada por ele projetado ficaria de pé por mais de meia hora. Sinceramente, já vi pessoas levando para passear cachorro, gato, cavalo, mas até agora nunca vi ninguém passeando com seu aquário e dá risada. Um telhado fica dependente das paredes, assim, das vigas, das colunas. Uma casa e prédio fica dependente da fundação. E nem por isso a manutenção é prejudicada. Penso eu, substrato é caro para quem quer pagar e é mesmo, até aragonita. Areia de praia, tá aí, é só coletar gratuitamente. É o substrato que existe em todo o oceano. Outra fonte de desconhecimento é esta mania de zerar nitrato, fosfato, amônia, nitrito, querer zerar tudo isso, né? Ora, se tem organismos vivos em um ambiente, todos esses elementos irão ter. Se zerar tudo, esses organismos morrem. O ser humano necessita desses elementos. E não são só os seres humanos, né? Todo ser. O fato é que se houver um momento significativo de cada eles, ele se refere a um desequilíbrio, certas espécies, ou todas, irão morrer. Mas outras irão surgir. Pode não ser coral, peixe, mas irá surgir outros seres vivos, obviamente. Não é o que se procura, não é o que se procura em se tratando de aquarismo. Mas isso é apenas um exemplo, para mostrar que tudo no seu devido nível de aceitação é dependente desses e de muitos outros elementos. Devolver parte do que foi retirado do skimmer, porque eu falei que derramaram aos corais, enfim, é porque os corais necessitam um pouco daquela amônia que foi retirada. Justamente o que existe naquele líquido que está no copo do skimmer, e isso acontece igual com a TPA. Ao fazê-la, a taxa de amônia se eleva e os corais a absorvem. É muito comum ouvir aquaristas novos e sem informação. Faço TPA e meus corais inflam, mas ele não consegue perceber que no dia seguinte ou no máximo, segundo dia após a TPA, os corais estão da mesma forma que estavam antes da TPA. Rotina de tratamento,
manejo ou manutenção se resume em time que está ganhando não se mexe. Se não estiver ganhando, a causa é simples. Falta de estudo no aquarismo ou como em qualquer atividade de criação de organismos vivos, o conhecimento técnico-científico é essencial. Basta procurá-lo em fontes seguras. Finalizando, estudar nunca é demais. Se me permite, Alberto, a melhor coisa da tal Conferência Internacional do Aquarismo, que eu mencionei neste vídeo em questão, foi ver Julian Sprung perguntar se João Carlos Basso estava lá. Isso lavou minha alma. Ai, Ricardo, você sabe do que eu estou falando. Um grande abraço. PS, se quiser aproveitar algo que eu escrevi, reafirmo que tens toda a minha autorização. Não é preciso solicitar, pedir, implorar, suplicar, etc. E deu risada. Gente, entendam uma coisa. O nosso mecanismo de montagem, de manutenção, e essa questão sobre a ausência de eu, Alberto Bacelar, não fazer meus testes e conseguir manter, o que você que condena, o que você quer que eu afirme? Que isso é uma coisa específica minha e que não pode ser generalizada. Perfeito. Mais do que razão. Não há como ter garantia 100% de que nenhum tipo de situação. Concorda uma coisa comigo, tá? Você que contesta, vocês que contestam, mas não chegaram a se pronunciar, e você que tem outro método e segue. Você não tem problema? Você nunca perdeu um coral? Eu não estou falando de você montar um aquário. Você faz ideia de quantos aquários ao longo desses... Vamos contar só de empresa, só de 10, 12 anos de aquashow, antes pets e peixe. Quantos aquários eu já montei na casa de quantas pessoas? Vocês não acreditam que, por uma questão matemática simples, se a coisa que eu estivesse fazendo não estivesse dando resultados, eu já teria algumas reclamações, algum retorno referente a isso. Eu tive um ponto de vista diferente num aquário específico de um cliente que eu montei e que este cliente não podia fazer manutenções desse produto e foi obrigado a contratar outra empresa e essa outra empresa, uma vez que pegou o produto, falou, não, eu não monto, eu não faço do jeito que o Alberto da Aquashow faz. Se você quiser continuar, porque a pessoa não tinha como fazer a manutenção, e eu não faço manutenção nas casas. Então, a loja em questão falou, tudo bem, eu faço, mas vai ter que remontar do meu jeito. Então, nada de Jauber, nada disso aí, nada disso aqui. Eu uso Bali, eu não uso esse sistema, eu não uso esses produtos de suplemento, eu uso aquele. Eu não uso esse tipo de luminária, eu uso aquela. E a pessoa pode pagar, falou, troca. Até aí, normal, qual o problema? Problema algum. A questão é a empresa que assume o serviço de outro, por um motivo específico, querer usar isso e dizer, não, a pessoa está trocando porque o que o cara fez não deu certo. Aí não é justo, aí é antiético. E essa falta de ética no nosso mundo do aquarismo, ela é lastimável. Então, assim, é possível, sim. Olha que interessante. Eu mantenho aqui, e eu fiz por curiosidade, eu peguei a minha água, porque eu pedi a um amigo para fazer teste para mim. Olha que coisa, gente. Eu sou lojista, eu não vendo teste na loja. Eu pedi para um amigo fazer teste para mim, e eu constatei aqui, ó. Eu montei em junho, tá? Do jeito que está aqui, fazendo aquela dosagem, eu estou usando 1/3 da dose, só o buffer, que eu uso dose cheia, para manter uma reserva alcalina, um kH em cima de 7, 7,2, 7,4, que foi o que deu. Então eu estou com cálcio, acho que eu precisava desligar, porque eu marquei no celular os parâmetros, eu devia estar em mão aqui, infelizmente, desculpe. Mas eu estou com tudo assim, acho que é 1280, 1300 o magnésio, o cálcio acho que está 400, 410, alguma coisa assim, e a minha reserva está em 7 ponto alguma coisa. Isso de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Faz 10 meses, eu não medi nada, eu venho fazendo desse jeito. Ah, Alberto, mas eu quero ver como é que você vai fazer. É impressionante. No geral, a gente sempre soube que os aquaristas antigos não existia reposição de magnésio, gente. Não havia, não se usava magnésio. E hoje parece que a reposição de magnésio, se você não repor magnésio, cloreto de magnésio, o aquário não vai para frente. Por quê? Talvez porque antes os skimmers
não eram tão potentes, não tinham um poder de limpeza tão grande, não havia essa fissura de higiene excessiva, de filtro disso, daquilo. Num Recife natural, eu estava conversando com o Denadai. Denadai é um exemplo de sucesso. Muito obrigado, Denadai. A gente conversou essa semana, porque ele comentou comigo que as pessoas procuravam e ele assistia meus vídeos. E ele falou, Alberto, o problema talvez seja generalizar. E ele está certo. Você não pode dizer que serve para qualquer coral, porque um aquário com uma capacidade, se isso aqui daqui a 2, 3, 4 anos tiver lotado de coral SPS, produzindo, eu vou perceber que eles vão crescendo. Chega uma hora que o crescimento diminui. Por quê? Porque os níveis de suplemento que eu estou colocando não estão cumprindo dentro da receita de bolo do Alberto Bacelar. A receita de bolo do Alberto Bacelar não está valendo mais, não está funcionando. Então não serve para qualquer tipo de coral, serve durante uma fase. E como é que eu adapto? Você pode, dentro de um bom senso, lembra? 1/3 para aquários iniciais, 2/3 da dose quando estiver na metade, o aquário totalmente povoado, usa a dose toda. Mas de repente eu estou com muito mais coral, muito mais coisa, por que não ir aumentando paulatinamente? Olha, é o momento de mostrar o vídeo que eu estou falando para vocês. Acharam que ia se ver livre da grande praia? Ó, negativo. Ó, eu precisei fazer uma emenda justamente por conta de uma questão que eu vou trazer, uma pergunta simples, sobre essa questão de dosar produtos, fazer dosagem de produtos baseado em quantidade de coral, quantidade de rocha, quantidade de peixe, quantidade de água por litro, enfim, esta irresponsabilidade do aquarismo, irresponsabilidade, e que é o motivo disso tudo, afinal de contas. Não é possível você fazer a dosagem sem que você realize, saber quanto você tem para que você vá dosar, ok? Existem empresas muito conhecidas, entre elas, eu não sei se eu posso falar o nome, tá? Mas vem alguma coisa aí, vocês podem pesquisar. É uma empresa que disponibiliza, eu prefiro não mencionar o nome comercial. Se alguém quiser saber o nome das marcas, dos produtos que eu vou colocar aqui, é uma listinha dos que eu vou colocar aqui, me chama no WhatsApp 9DDD 11 986488382. Eu não vou falar o nome comercial da empresa, por razões óbvias. Eu não veria problema nenhum em falar, porque está na bula dessa empresa, desses produtos, tá? E é assim, eu peguei uma marca, mas eu confirmei a mesma coisa em 3 marcas muito famosas. Uma começa com letra A, a outra começa com letra S e a outra começa com letra A também. 3 marcas, 3 empresas. Nenhuma dessas duas que começam com a letra A é a Aquashow. Porque se fosse, estariam metendo o pau, metendo o cacete em cima da nossa empresa nacional. Mas não é a Aquashow, tá? E essas empresas, elas disponibilizam, olha só, eu vou até ler a bula de um deles. Por exemplo, iodo. Dosagem: 1 gota por 100 litros, entre parênteses, 27 galões dos Estados Unidos, de água diariamente, para elevar o nível a 0,101 ppm em 100 litros. É a bula. Não está escrito aqui, fazer teste para saber quanto usar. Está escrito desse jeito na bula: 1 gota por 100 litros de água diariamente. Esse aqui tem 1000 litros, 1 gota para cada 100 litros, 10 gotinhas todo santo dia. Eu não tenho mais o que fazer na vida, só isso. Mas essa mesma empresa que dá essa dica, essa posologia, e não diz para você fazer teste, ela vende suplementos, que eu vou ler quais são, onde todas as bulas desses suplementos estão baseados em gotas drop por litro. E nenhum dos componentes aqui desta lista, ela diz fazer o teste para monitorar. Não está escrito na bula de nenhuma das 3 marcas. Estrôncio,
ela vende isso, hein? Eu vou te mostrar a lista do que ela vende para você dosar no seu aquário como sendo coisas importantíssimas. Estrôncio, potássio, ferro, flúor, enxofre, bário, lítio, cobalto, molibdênio, que eu usei durante muito tempo, zinco, vanádio, bromo, rubídio, manganês, bório, cromo. Agora vem a parte mais legal. Linhas de componentes fortes. Não é um, são conjuntos. Está lá na bula. Tantas gotas por litro. Componente A, componente B, componente C, microelementos E, e pacotes de iniciante. Tem um produto, tem uma caixa que vende pacote para iniciante. Gente, essa lista é 1/10 de uma outra empresa que tem, acho que são 29 ou 30 elementos, 30 componentes, elementos traço, microelemento, elemento, que eles indicam você colocar uma gota para cada 100 litros, uma gota para cada 1000 litros, uma gota para cada... uma vez por semana, todo dia, uma vez... Ou seja, chupa essa manga, meu amigo. Como é que uma empresa de porte internacional faz uma coisa dessa, manda você dosar? Olha só, eles estão mandando você dosar cobalto, lítio, bário, zinco, vanádio. Como é que eu vou ter controle disso se eu não fizer teste? Alguém pode me dar uma explicação que por que essa lista enorme, que é 1/3 das que a gente tem disponibilidade no mercado, pode ser dosado sem teste? E o cálcio, o magnésio, que nem era usado antigamente, o iodo, o próprio buffer, não tem como você fazer dosagem baseado, porque ele fala aqui, eles falam nas bulas. Entra na internet, manda traduzir a página da bula de cada um deles. Para aquários moderadamente povoados, está escrito desse jeito. Eles não, e o pior, tem uma delas que diz assim: para aquários moderadamente povoados com predominância de corais duros, utilizar X gotas para cada 100 litros d'água uma vez por semana. Ué, lá fora parece que é diferente, né? Lá fora é diferente as coisas, parece que, não sei, lá fora você pode ser irresponsável, você pode ser isso. Olha, eu vou voltar para casa para a gente dar continuidade, e tinha uma série de coisas, eu vou até falar aqui, antes de voltar para casa, porque, infelizmente, quando eu estava aos 28 minutos do vídeo, ocorreu uma ligação, eu acreditei que estava continuando gravando meu vídeo, e não gravou o restinho, eu tive que dar uma editada e eu acabei perdendo coisas que eu falei. Mas ao longo dos anos, dos próximos dias, meses, segundos, a gente vai conversando e vai falando. Eu realmente fico muito triste com o posicionamento de certos segmentos do aquarismo brasileiro profissional. Porque contra fatos não há argumentos. Contra fatos não há argumentos. Me explica isso aqui e aí eu calo minha boca. Ok? É uma questão de coerência. Vamos para casa? Vamos? Aqui tá muito barulho. Engraçado, né? Eu falei, eu tô acostumado a filmar lá aqui na loja porque tem os sons da meia-noite aqui. Mas lá em casa é mais suave, mais tranquilo. Tirando a Luna que me ataca de vez em quando. Vamos voltar para casa, gente. Vamos lá, vamos continuar. O aquário da Aquashow, a grande praia, é de uma... Assim, os vermelhos, os zoanthus vermelhos que eu tenho, as ricórdias laranjas, os orange, são de um colorido que as pessoas olham e falam: caramba, Alberto, gente, documenta aqui para as pessoas lerem os comentários. 100% das pessoas que veem um aquário no vídeo e entram na loja, ó o queixo, ó, faz assim.
uau, nossa, sabe? Putz, caraca. Porque não tem a ver o colorido que você tem lá com o colorido que você tem aqui. E a questão do problema da espectro, da iluminação, dessas de LEDs. Ô, saudade da HQI. Porque eu sou mergulhador raiz, eu sou aquarista raiz. Eu não acho bonito o Photoshop. Eu não acho bonito. Eu não acho bonito essas fotos que os caras mandam, parecendo boate, sabe? Isso é horrível. É horrível. Isso é horrível. Aqui eu tô vendo os Zoanthus vermelho, roxo, encarnado, os SPS com um tom de brilho. Aí o cara pega isso, põe aquelas lentes legal, faz um Photoshop, tira a foto e vende. Aí o aquarista chega em casa, olha, fala, pô, não é essa cor que tá na foto. Claro que não é essa cor que tá na foto, né? Que jeito vai estar essa cor na... Ó, só o branco, ó. Que jeito vai estar essa cor na foto? Não tem como. Então como é que você vai julgar uma imagem, um colorido, se o coral é top, se não é, Frog, Hammer, Recordia não, eu nem lembro agora as espécies que o rapaz menciona. Mano, isso aí, sabe, como assim? Tá cheio, se você olhar vídeos antigos da Grande Praia, uma aquário montada há 5, 6, 7 anos, até desmontar, coisas que eu trouxe pra cá, entendeu? Tá lá, tá lá. Agora, é claro, a frase que eu falei lá atrás, dá uma olhada antes. Olha esse vídeo aqui, ó. Olha esse vídeo. Olha aqui, olha. Só branco. Lembrando que nós acendemos a luz há pouco tempo, então tem muitos corais que não abriram ainda, ok? Só o azul. Interessante, aqui ó, eu tô vendo isso aqui vermelho cor de sangue. Aqui eu tô vendo amarelo. Aqui eu tô vendo ele um tom de azul com verde, bem diferente do que eu tô vendo na tela do celular. Azul e branco ligados. Também a cor que eu tô vendo aqui na tela do celular não tem muito a ver com a cor que eu tô vendo aqui no aquário. Ou seja, né? Complicado a gente tirar como parâmetro de que as cores não são vibrantes através de um vídeo no YouTube, feito com o celular. E aqui são as cores do ciclo. Tá um pouco azul, branco. Olha como vai mudando, gente. Horrível, isso é horrível. Aí é complicado, né? Enfim. Perceberam? Como é que você vai dizer se tem cor, se não tem cor, se é top, se não é top, se isso aqui não funciona, se deixa de funcionar? Como é que vai dizer? Aquários antigos não tinha magnésio, estrôncio era indispensável. E por quê? Porque se vivia com mais troca parcial de água. Era natural que isso acontecesse. E eu tenho uma grande vantagem também. E isso eu falo nos meus vídeos. Eu tenho uma grande vantagem sobre muitos aquaristas. Eu uso água natural. Não adianta, por melhor, por mais sofisticado, por melhor que seja, o sal, ele não tem todos os elementos da natureza. Não tem. Eu já falei isso uma vez. A água do mar tem cocô de marciano. Se um dia um marciano fez cocô na água do mar, tá lá. Ele já reagiu, já combinou, mas tá lá. Porque é química. Eu não sou. Uma das coisas que eu mais... Gente, eu fico assim... louco para ir embora. Sabe aquela festa que você vai e tem um monte de gente exibindo iPhone novo, exibindo sapato de marca, exibindo aquilo tudo, e eu fico ali e falo, meu, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu quero ir embora. É assim que eu me sinto toda vez que eu vou conversar com alguma pessoa que entende de aquarismo e começa a falar de reações químicas. Porque no pH tal, precipita e fala não sei o que. Mas para ter um aquário bonito, você precisa saber isso. A Grande Praia é feia. Para ter a coral top colorido, vem ver pessoalmente, vem assistir pessoalmente. Sim,
Existem espécies muito delicadas. O tratamento básico, o que eu vendo, o que eu ensino, e agora terá cursos virtuais, cursos online, eu estou com uma empresa por trás disso, nós estamos fazendo, será um curso de 5 horas, tá? Em breve eu vou trazer notícia. É para principiante, é um norte. É você pegar aquilo e falar, segue. Depois de 1 ano, 2, 3, 4, 5, fala assim, agora eu quero colocar aqueles corais que falam lá, que não vivem em condições precárias. É outro nível, é outro patamar, mas você sabe por onde começar. E vai ter que fazer teste para poder ter. Depende do seu nível de estudo, do seu nível de evolução, do seu conhecimento. Talvez você precise dos testes 1 dia, 2 dias, 1 mês. Todo aquarista é assim, ou não? Você não começa a fazer teste todo dia no seu aquário quando você monta. Tem gente gastando dinheiro fazendo teste de amônia, nitrito e nitrato na ciclagem. Na ciclagem. Coisa que a internet, o Google, qualquer livro de biologia básica, ciclo do nitrogênio, vai te mostrar o que acontece nos próximos... Olha, a partir de agora, zerou, você montou, colocou material orgânico para decompor, daqui até 40, 45 dias vai acontecer isso. Aí o cara vai lá e compra 80, 90, 100, 110 pau, teste de amônia. Se tiver amônia, depois de um tempo, num aquário assim, a ponto de ser tóxica, meu amigo, não é possível, não é possível. Você realmente está... Então assim, gente, tudo que tem no aquário não é o aquarista quem põe? Ok. O primeiro ponto é você controlar nutriente. Que tipo de controle eu estou fazendo? Positivo e negativo. Daí vem a frase inicial do vídeo. Ver sempre o lado positivo das pessoas, coisas e fatos. A maioria desse pessoal que faz comentários negativos, só vê o lado negativo, não vê o benefício, não vê como a gente está ajudando gente que não tinha há 10 anos, há 10 meses, há 4 anos, há 1 dia atrás montar. Mas o cara que está pagando 10, 12, 15, 20 mil reais para montar um aquário de 300 pau, ele pode pagar para comprar um teste. Então compra a criatura de Deus. Mas existe aquele que tem o seu aquarinho de 40, 50, 60, 100 litros, lá começando, que sonha em ter um aquário, com um monte de softs, coral, carne de vaca, essas porcarias. Eu já vi gente chamar, sabe? Eu conheço um aquário de um cliente meu, que só tem soft coral nele. É a coisa mais linda do mundo, sabe? Ele tem as bombas, ele não montou aquário no sistema sem bomba interna, e ele colocou os wave makers, né, de um lado e de outro, e liga de um lado e fica. Aí você vê os corais fazer, para assim, faz isso, aí para, aí volta. E você vê, sabe, os green stars pólipos, coisa linda, parece que você tá, puta, que bonito. Não é aquele negócio, sabe? Me perdoa a palavra, mas tem gente que tem um wave maker que coloca no aquário, parece uma masturbação. O aquário fica assim, ó, um coral. Vocês sabem que a função das correntes marinhas é levar nutrientes para que os pólipos possam comer e evitar que certas áreas do coral necrose por falta de circulação, acúmulo de detrito, tecido, célula estragada, célula morta. Se um coral fizer assim o tempo todo, e fica, entendeu? Falha aqui, vamos. Se o coral ficar desse jeito aqui, ó, o tempo todo, o que vai acontecer? A falta de circulação nessa região aqui anaeróbica, a falta de uma hidromassagem nessa região, vai poder levar à necrose, contaminação do tecido do coral e por aí vai. Então, essa questão da circulação, tem muita coisa envolvida, e o processo todo o processo de montagem, ele é baseado, todo o processo de montagem da nossa empresa, do Sistema Aquasol Alberto Bacelar, ele é baseado justamente nesse acúmulo de fatores que leva ao sucesso, que acabam levando ao sucesso final. Então, não é possível que você, né, que diga, não dá para ter isso, não dá para ter aquilo, não dá para ter isso se não fizer isso, se não fizer aquilo. Não é assim que funciona. Dá para ter sim, porque eu tenho resultados, não são meus, mas resultados de vários amigos, de vários clientes, de várias pessoas, das quais a gente orientou. Eu estava comentando, né, agora há pouco, acabei acho que não concluindo a situação, se existisse realmente uma metodologia que fosse 100% sinônimo de sucesso, olha, esse sistema, seja ele qual for, de que autor for, se você fizer dentro disso,
100% de todo mundo que fez, não houve perda nenhuma. Não morre peixe, nenhum coral vai morrer, basta fazer exatamente igual a ele fez que vai dar tudo certo. Existe isso? Não, não existe. Mas é legal você entender que um monte de gente faz dentro de um sistema específico e um monte de gente tem bons resultados. Outro faz e tem bons resultados. Outro faz e tem bons resultados. Outro faz e tem bons resultados. Opa! E dentro desse contexto, e eu entendi onde a pessoa quer chegar, tá? Que a questão é justamente essa. Certos corais não é possível se ter se não fizer testes. Não é verdade. Porque eu conheço pessoas que têm e não fazem. Talvez fizessem, talvez encontrassem um ponto de equilíbrio do seu aquário. E é aí que vem essa questão que eu falei da média ponderada. A metodologia que eu utilizo é aquela que pegou vários aquários montados ao longo de vários anos, utilizando essa posologia e conseguiram resultados positivos. Significa que 100% foram montados 100 aquários, 100 grupos diferentes de corais e os 100 tiveram resultados? Não positivos, né? Não. Ah, então por que aquele morreu e aquele outro não morreu? O caso da Xênia é um caso típico. Um coral que não é tão difícil assim de ter. E, no entanto, num aquário onde tinha uma reserva alcalina bem longe da ideal, ela crescia que nem capim. E o outro aquário que eu tinha um controle e falava, bom, disseram que Xênia nessa reserva é melhor, vamos colocar que ela multiplica. Não ia para frente, morria, definhava, ia murchando, e definhava. Por quê? Coisas que eu falei, aquilo que eu disse. Talvez a montípora que está lá de monte já seja motivo. Se eu pegar corais que vão ser doados, eu já tive vários exemplos disso. Corais que me deram, eu coloquei na grande praia e morreu. É porque a água está ruim? É porque eu não fiz teste? Não, não é por isso. É porque existe um grupo que não condiz com aquela biota, aquela velha história, sabe? Misturar Filipinas, o Caribe de novo, misturar aquele monte de coisa, sabe? É não ter aqueles corais que eu falei, aquilo que eu comentei de corais brasileiros que morreram, que viviam tudo. Então assim, gente, ao longo dos meus vídeos, quem quiser ter detalhes, e não é fácil, eu concordo, porque, né, principalmente para quem já tem conhecimento, ficar assistindo uma coisa para procurar, e esse é o grande erro da gente, né, do ser humano. As pessoas muitas vezes, tem muita gente que assiste meus vídeos, não é para aprender, não é para descobrir uma técnica nova, uma opção, descobrir um jeito novo, uma dica, um pulo do gato. Não, o cara assiste para procurar onde está errado para falar. Ver sempre o lado negativo, sempre o lado negativo. Sabe, aquele cara que reclama de tudo, tudo. Coitado do patrão desse cara, coitado dos filhos desse cara, coitado da esposa desse cara, ninguém merece. Mas é assim que a gente percebe que acontece de monte. Então, em função disso, está dado o recado, eu vou, infelizmente, tá? Eu vou, diante de alguns resultados, alguns comentários que chegarem, eu vou ler, se for o caso, falo, olha, se quiser discutir no WhatsApp, tudo bem, se não, paramos por aqui, ou discutir ao vivo e a cores, ou quiser fazer uma chamada, né? Se quiser passar na empresa, que é o que eu acho que é o mais correto. Felizmente, nós estamos aí no mundo todo. Essa semana eu recebi um WhatsApp, né, quando eu falei, desculpa o horário, é que aqui é meio-dia, era meia-noite na minha casa, né? E eu fui atender no outro dia, já era 10 horas da manhã, lá era 10 da noite. Foi que eu sou do Japão e como é que eu faço para você enviar os produtos aqui para o Japão? Eu preciso até, já tentei falar com ele de novo, mas os horários não casaram. E a internet hoje permite que a gente tenha acesso ao mundo todo. Então é uma responsabilidade muito grande que nós possuímos como empresário, aquarista, né, diante de tantas vidas que dependem de cuidados tão essenciais e delicados como é o caso dos recifes e corais do mundo, né, não só do Brasil, mas do mundo. Tá bom? O livro ainda está disponível, a nossa mascote está passeando por aí, deve estar dormindo, e eu vou fechando por aqui. Se eu esqueci de alguma coisa, fica para o próximo. Fecha. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, obrigado. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, obrigado, papos, obrigado, mames, obrigado aos meus seguidores, a minha esposa, obrigado a Luna, minha gatinha, obrigado a vocês, tchau e até breve. Fui. Ó, Luna, pega ele, pega. Gente, deixa eu contar rápido. Ela foi atravessar de um lado para o outro, quando eu olhei, as duas patas traseiras e a cauda traseira,
dentro da água, ela saiu correndo desesperada aqui. Tava salgadinha. Vai lá, vai. Tchau, pessoal. Fui.